Fala pessoal, tudo bem? Então eu vim aqui trazer para vocês um tour sobre a Fikion, mostrando um pouquinho sobre cada funcionalidade, cada opção que a gente tem aqui na plataforma, e mostrando um pouquinho sobre cada tela aqui também. Começando pela página inicial, é a tela que todo mundo começa, e uma tela bem importante na Fikion, tem diversas informações relevantes aqui, vamos contar um pouquinho sobre ela para vocês. Então, primeiramente você tem um card mostrando o seu plano, seja plano gratuito, plano básico, que é plano que a gente tem aqui na Fikion, mostrando o total de operações que você tem no seu plano aqui e quantas você também já utilizou. Tem aqui em cima também total de integrações ativas na sua conta e o próximo ciclo, que isso é basicamente quando o seu plano vai virar e vai resetar completamente a quantidade de uso de operações. Além disso, você tem o botão para criar uma nova integração, a lista de todas as integrações que você tem aqui e também as conexões aqui na direita. Então tem diversas informações aqui. Uma coisa que é importante comentar também, caso você queira ver ali detalhes do seu plano, para ver ali, por exemplo, trocar de plano, fazer alguma coisa nesse sentido, trocar uma forma de pagamento, você pode clicar no nome do plano, você vai ser redirecionado para esse link do Stripe, contendo ali todas as informações, pode atualizar a assinatura, trocar e tudo mais. Você vai conta que está com bastante coisa, algumas outras coisas configuradas ali também, mas no geral vai aparecer ali as suas informações de pagamento. Aqui na tela inicial você pode ativar e desativar uma integração, você pode excluir uma integração, você pode editar aqui as suas conexões, então pode ver tudo que você tem conectado, todas as contas que você tem conectadas na Fikion e você consegue manuseá-las aqui, digamos assim, tá? Então você pode criar uma conexão nova, editar a conexão que você já tem, deletar uma conexão. Na verdade, criar não consegue, só atualizar, verificar e deletar uma conexão que você já tem. Tá? Então vamos lá. Além disso, a gente tem alguns botões aqui que são interessantes também. Então, por exemplo, tem tema claro, tem tema escuro, tem a documentação da Fikion, que vai ter informações bem importantes mostrando um pouquinho do funcionamento de cada aplicativo, de cada componente e como funciona a Fikion no geral. Recomendo dar uma olhada caso você queira entender um pouquinho mais a fundo da plataforma, ali tem bastante informação relevante, tá? Além disso, a gente tem aqui um roadmap da Fikion com as próximas funcionalidades que a gente vai lançar. A gente tem também o programa de parceiros, então caso você queira, você pode se cadastrar como um parceiro, colocar ali as suas informações e você vai receber um link afiliado que você pode indicar a Fikion para essas pessoas. Em breve a gente também vai ter aqui um cupom para quem for parceiro, tá? É uma coisa bem simples, só se cadastrar que você já recebe seu link, seu cupom. Também vai ter o cupom em breve. Eu tenho algumas coisas a mais aqui que são mais por conta do meu acesso do administrador, mas a princípio tem para todo mundo, tem para qualquer usuário da plataforma, são essas opções aqui. Então vamos lá. Eu vou criar uma nova integração e a gente vai para a parte talvez mais importante, que é mostrar realmente onde a gente está criando uma integração, quais opções eu tenho para isso. Tá? Então, vou colocar aqui no fluxo e venho aqui para o meu fluxo de integração e aqui de cara eu já caio com um gatilho não preenchido, tá? E até contextualizar, se você está começando na Fikion, o que é um gatilho? Um gatilho é basicamente uma ação, alguma coisa que vai começar a minha integração. Então, a partir daqui, quando acontecer tal coisa ou quando chegar uma informação, você consegue definir ali quando que essa integração vai rodar. Então, a gente tem alguns gatilhos, os principais são os webhooks. O webhook é basicamente um link que a gente gera e você consegue comunicar, colocar esse link em outro sistema, esse sistema vai avisar a Fikion sempre que acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, você pode ir lá no seu CRM, toda vez que um negócio for atualizado, você pode configurar para ele enviar essa informação aqui para a Fikion por esse link aqui. Tá? Então, essa provavelmente é a principal forma de se iniciar uma integração. A gente tem também alguns aplicativos e logo vão ser adicionados mais aplicativos também. Eles funcionam nessa mesma lógica do webhook. Porém, ao invés de eu pegar esse link lá no sistema e colocar esse link, aqui a gente já tem uma interface mais facilitada que você vai configurar algumas etapas da Fikion, vai clicar e ele já vai deixar cadastrado para você lá esse webhook no sistema que você utiliza, tá? Então hoje em dia a gente tem aqui 3 opções, Meta, Google Ads e Evolution, mas ele é basicamente um webhook. Então toda vez que acontece alguma ação naquele sistema, então você vai configurar qual ação que acontece, a Fikion é avisada e a sua integração começa. E a gente tem também o agendamento. O agendamento ele não depende de uma ação acontecer fora de um sistema, ele depende apenas do tempo. Então eu posso configurar, minha integração vai executar uma vez a cada hora. Então eu coloco aqui a cada 1 hora. Minha integração vai executar a cada 10 minutos. Coloco aqui a cada 10 minutos.
não é nenhuma dessas opções aqui é boa para mim, eu quero uma outra opção. Então você pode vir aqui no customizado e você pode colocar aqui quanto tempo você quiser. Então começa aqui com um mínimo de 1 minuto. Você pode colocar aqui a data que a sua integração vai começar a funcionar com o agendamento e quando ela vai parar. Às vezes você quer uma integração que rode por uma semana e depois ela para de rodar e não roda nunca mais. Você pode configurar também aqui a data final, tá? E para configurar, você pode escrever aqui quando ir clicando nas opções para salvar, né, esse agendamento. Tá? Então eu vou aqui com o Webhook, ele tem algumas opções bem legais para a gente testar. E eu já vou explicar um pouquinho mais sobre elas para vocês. Mas antes disso, vou comentar um pouquinho sobre as opções que a gente tem na interface como um todo aqui, tá? Realmente pela tela. Então, vocês vão ver que quando eu crio um webhook, ele vai gerando uma nova ação, e sempre que eu for colocando alguma outra coisa, ele vai gerando aqui novas ações, né, para eu colocar na minha integração. Sempre que você quer colocar alguma coisa entre elas, você pode passar o mouse em cima da linha que vai ter esse mais, e aqui você consegue criar também uma nova ação. Se clicar com o botão direito e clicar em adicionar ação, ele também deve adicionar uma ação, que ele cai um pouquinho para baixo, mas ele realmente adiciona uma açãozinha ali, tá? Uma coisa legal de comentar também é a organização. Você pode organizar do jeito que você quiser essa integração. Você pode deixar ela avançada ou dar uma organização da sua preferência. E sempre que você quiser, você pode clicar aqui em cima na varinha mágica e aí ele vai organizar a integração para você, tá? Então eu vou aqui excluir esses meus componentes. E a gente tem o que mais aqui em cima? A gente tem o botão de inativar e ativar a integração. Então, se a tua integração estiver inativa, ela não vai receber nenhum webhook, ela não vai rodar nenhum agendamento, ela vai realmente ficar parada lá sem funcionar. Então, é uma opção ali para você parar ela, digamos assim, e poder controlar bem esse funcionamento. Além disso, o que mais que a gente tem na Fickel? Tem o botão de salvar. Então, o que é esse botão de salvar? Para que serve ele? Uma vez que você configurou sua integração completamente, por exemplo, a minha integração aqui, ela tem um webhook, eu posso testar esse webhook e eu posso vir aqui colocar um link, eu posso colocar no navegador que ele vai chamar esse webhook e vai chegar uma informação aqui na Fickel. Se eu vier aqui no meu histórico de execuções, eu vou ver que tem esse webhook aqui e ele rodou, chegou a informação e tudo mais. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui editar a integração, vou botar um JavaScript, um componente, nem eu vou configurar ele direito, vou só deixar ele aqui e eu vou chamar esse webhook de novo. Quando eu chamar de novo, minha integração vai rodar. E aqui, deixa eu ver se no histórico de execuções, ó, a gente vê que chegou. E você tá vendo que aqui só tá o webhook de novo, porque eu não salvei o que eu adicionei na minha integração. Então, por mais que eu tenha, tipo assim, eu não vou perder esse JavaScript, se eu fechar a tela, ele vai continuar aqui, mas eu não salvei uma versão que realmente vai rodar. Então, quando eu clicar em salvar, agora sim a mudança que eu fiz foi aplicada na minha integração, e quando chegar um novo webhook, quando um novo gatilho realmente for acionado, minha integração vai rodar com a atualização que eu fiz. Então, aqui a gente tem o JavaScript rodando também, porque agora eu atualizei a minha integração. Então é um botão bem importante, você consegue montar ali essa integração, dar uma olhada como é que ela está, antes de realmente colocá-la para rodar com essas novas alterações, uma coisa ali que traz bastante possibilidade. Tá? Além disso, o que a gente tem, né? Então eu já usei aqui também o histórico das execuções. Então a gente tem esse botão aqui de lista, ele vai listar para mim as últimas 10 execuções que aconteceram na minha integração. E se eu quiser ver mais do que 10 integrações, eu posso clicar em histórico das execuções, eu venho nesse botão aqui, e aqui tem para mim todo realmente histórico. Eu posso filtrar por data, eu posso ter um gráfico para mostrar um pouco melhor, e para ver cada execução eu consigo clicar nela e eu consigo acompanhar os logs por aqui. Então aqui é um jeito um pouquinho mais detalhado para você poder ver essa integração. Além disso tem o rodar. Então o rodar ele serve para você poder ver a sua integração rodando aqui. Então, por exemplo, posso salvar, clicar em rodar. Agora, se eu chamar esse webhook e eu estiver na minha tela, eu vou ver batendo a integração, eu vou ver o que aconteceu, tá? Então é um jeito um pouquinho mais facilitado, digamos assim, para rodar. Se eu tiver um webhook fixado, eu já vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona. Eu clicar em rodar, eu não preciso nem chamar, ele já vai rodar aqui para mim e vai executar tudo que precisa na integração. Mesma coisa para agendamento. Como o agendamento não precisa de algo externo, se eu clicar em rodar, posso até colocar um agendamento, por exemplo, a cada 10 minutos, e rodar minha integração, ela vai só rodar direto, porque o agendamento não precisa de uma chamada, tá? Acho que aqui pra mim até deu um bugzinho, vou atualizar minha página, tem que salvar na verdade a integração, atualizar a página, e a gente vai ver aqui que quando eu rodar, ele vai rodar instantaneamente, então porque o agendamento não precisa desse acionamento inicial, né? Quando você mandou rodar, se ele não tem nenhuma informação que chega nem nada,
Então você já consegue testar e ver como é que ele está funcionando. Tá? Então vou voltar aqui para o webhook. Vou salvar minha integração. Publicá-la de novo. E vamos aqui para mais um ponto importante aqui na integração, que são esses 3 pontinhos um pouco mais escondidos aqui na direita, mas que também são bem importantes, tá? Então eu tenho a opção de colocar um minimapa. Então quando você tem uma integração muito grande, esse mapa ajuda você a se locomover e se encontrar a integração. Então é uma coisa bem legal também. Tem a opção de pausar a integração automaticamente após erro. Então às vezes é uma integração que ela não pode cometer falha de nenhuma maneira. Então se tiver algum erro na integração, você quer que ela pare e não execute mais. Então é como se você configurou a integração, ela está rodando. Aconteceu algum erro nela, é como se ela fosse inativada e realmente ela pare de rodar. É exatamente isso que acontece. Então é para isso que serve essa opção. E a gente tem também a opção de, em caso de eu ativar outra integração. E aqui você pode escolher alguma outra integração que você tenha e ela vai ser ativada toda vez que essa integração aqui dá erro, para você poder fazer um tratamento às vezes mais personalizado do que aconteceu na integração, tá? Então, essas aqui são as opções e, claro, exportar e importar a integração. Ao exportar, eu vou receber um arquivo da minha integração e ao importar eu posso escolher um arquivo também da Fickion, colocar esse arquivo e ele vai substituir a integração que eu tenho aqui. Então, se eu até pegar aqui, por exemplo, um fluxo aqui, sei lá, tem um delay basicamente. Então, vou salvar aqui, você vai ver que ele substituiu o JavaScript, não existe mais, e ele colocou o delay, que é o fluxo que eu tinha importado aqui. Então, a gente tem algumas opções para fazer isso. E acho que é uma coisa que ajuda muito aí pra gente construir integrações de forma mais fácil. Ele tem um template pronto e ter algum lugar já mais pronto para partir e não começar do zero. E além disso, claro, tem a opção de excluir a integração, caso você queira também. Posso vir aqui excluir a minha integração, não vou fazer isso agora, mas essa é uma opção. Então aqui também a gente tem os controles de zoom. Você pode dar o zoom e o out, né? Zoom para retirar o zoom, e você pode também centralizar essa integração com o botão aqui que é o quadrado. Na direita, você tem um link para entrar em contato com a nossa equipe de atendimento. Então, caso precise de alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato lá. Dúvidas sobre plano e tudo mais, o pessoal vai, com certeza, te atender muito bem. E além disso, a gente tem um chatzinho com IA. Então, essa IA aqui está treinada para responder para você dúvidas sobre a Fickion. Então, ela entende ali tudo que tem de informação, ela usa muito bem a documentação da Fickion aqui para responder isso. E você consegue perguntar ali como funciona o requester, por exemplo, como funciona o JavaScript, até para pedir algum código JavaScript para você utilizar na Fickion, que ela vai te ajudar ali a construir a integração. Beleza? Então acho que esses são os principais botões que a gente tem aqui. Acho que dá também, claro, para trocar o nome da integração e voltar lá para a tela inicial no botão de voltar, tá? Então essas são as opções que a gente tem aqui. E vamos um pouquinho agora para os aplicativos e componentes. Então o delay já está aqui, é um dos componentes que a gente tem. E eu vou começar pelos componentes. Então a Fickion, quando você vai colocar uma ação, essa ação pode ser dividida em 2 categorias. Pode ser um aplicativo, que vai ser um sistema externo ou uma API que você vai conectar. Então uma API é basicamente um jeito que um sistema fornece para você poder comunicar externamente com ele. Então se você provavelmente já usa diversos sistemas aí. Se esse sistema tem alguma forma de comunicação, essa forma geralmente é uma API que permite que a Fickion entre em contato, digamos assim, com esse sistema, realizando ações para você na sua conta. E a gente tem também componentes, que são coisas internas da Fickion, que permitem você fazer algumas coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês. Primeiramente, o requester, e acho que é o mais importante dos componentes também. Ele também permite a comunicação com APIs. Então, não só os aplicativos que a gente tem na Fickion são comunicações com APIs, mas o requester também permite isso. Então, caso tenha aquela API que não tem na Fickion, tem um aplicativo aqui que eu uso que é muito específico do meu negócio e não tem lá alguma coisa para entrar na Fickion, você pode utilizar o requester para fazer essa comunicação, mesmo sem ter o aplicativo. Então ele tem todas as ferramentas para você poder fazer isso aqui dentro da Fickion, tá? Então é um aplicativo muito usado, tem uma versatilidade muito grande, que é o requester aqui, tá? O que ele tem? Ele tem aqui as informações para você colocar da URL, método, body, header, square. Então você consegue colocar aqui todas as informações que você precisa para fazer aquela chamada de API, tá? Não vou entrar em detalhes em como fazer uma chamada de API e tudo mais. Se vocês acharem que é interessante, coloque aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo também explicando um pouquinho mais do requester, como usar APIs externas aqui na Fickion. E acho que pode ser uma coisa que pode ajudar bastante gente, tá? E basicamente é isso. O requester está para esse tipo de coisa. A gente tem também o for-each, que é um componente de loop. Ele é um componente um pouquinho mais complexo. Ele serve para fazer diversas ações em sequência. Eu vou explicar um pouquinho mais depois para vocês, no detalhe, como ele funciona. Primeiro eu vou explicar alguns outros componentes.
uma coisa que a gente tem é o retorno também, tá? Então, o que é o retorno? Quando você faz uma chamada de webhook, igual que eu fiz aqui, eu copiei no link do webhook e joguei no navegador. Ele retorna uma mensagem. Essa mensagem, a princípio, é uma mensagem padrão da Fickion. Se deu certo, ele vai dar sucesso. E basicamente, se deu errado ali, também vai dar sucesso, porque a gente faz um webhook assíncrono, que a gente chama. Quando você manda essa mensagem, ele fala, beleza, recebi essa mensagem, vou rodar a integração aqui, deu certo. E depois você consegue acompanhar na Fickion um log do que realmente aconteceu na integração. Quando você usa o retorno, o que acontece? Ele fala assim, tá, eu não vou responder na hora, eu vou esperar a integração terminar de rodar. Quando ela terminar de rodar, eu vou dar uma resposta que você pode personalizar. Então eu posso vir aqui e colocar olá e 2 pontos. Fica. Tá? Então eu posso fazer isso aqui. E se eu rodar o retorno agora, então salvar minha integração. Posso vir aqui e copiar meu webhook de novo. Acho que é o mesmo, né? Eu podia só atualizar a página, na verdade. Você vai ver que ele vê lá, olá, Fickion, igual eu configurei. Então eu tenho lá um olá, Fickion. Então vamos botar tudo junto aqui só. E a gente vê lá, opa, eu resolvi a minha integração, resolvi. E agora ele veio certinho ali como eu coloquei o olá, Fickion. Então ele serve para isso, tem muitos casos que você pode precisar definir um retorno, então ele é bem útil para algumas coisas, tá? Além do retorno, a gente tem ali o filtro. O filtro é um componente bem importante, então quando a minha integração ela tem um filtro, ela tem uma condição para ela seguir. Então eu vou colocar um JavaScript aqui, só para a gente poder testar. E como funciona? Eu tenho aqui algumas opções de condições. Então, igual, contém, existe, não existe. Maior igual, menor igual. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 1 igual a 1. 1 igual a 1 é sempre verdade. Você sabe que 1 é igual a 1. Então, se eu rodar minha integração aqui, deixa eu até salvar aqui uns dados de teste para a gente ver essa resposta. Posso rodar. Isso aqui sempre vai passar, porque 1 é igual a 1. Se eu colocar 1 igual a 2, aí a gente vai ter uma condição que é falsa. 1 não é igual a 2. Quando eu rodar minha integração, ele vai parar no filtro e vai dar uma atenção. Então o filtro serve para isso, para parar a integração quando aquela condição que eu coloquei não é verdadeira. Então eu consigo fazer isso aqui com variáveis, tá? Eu já vou explicar um pouquinho como funcionam as variáveis na Fickion também, mas basicamente eu consigo clicar aqui e eu tenho lá uma verificação que depende do que chegou de informação. Às vezes eu busquei alguma informação em algum sistema e eu quero ver se aquilo é realmente o que eu queria. E se for, eu confirmo a integração. Se não for, eu faço outra situação, tá? Eu faço outra coisa. Então isso é uma coisa bem interessante que a gente tem aqui na Fickion também. E ele é muitas vezes utilizado juntamente com o roteador, tá? Então o roteador, ele permite que eu crie ramificações da minha integração. Então você vai ver que ele até já vem com 2 filtros. E basicamente eu crio 2 rotas aqui. E eu consigo colocar, por exemplo, se o nome de quem entrou em contato comigo for igual a João, vem aqui para cima. Se não for, posso colocar aqui, se o nome for igual a Kleber, vai aqui para baixo. Então eu consigo criar diversas situações para cada uma, para cada realmente, sei lá, valor de variável que eu tenho. Então eu consigo criar uma lógica mais complexa aqui para minha integração. E como que funciona esse roteador? Quando você tem diversas rotas, a Fickion tenta rodar todas elas. Então você tem lá, aqui nesse caso, 3 rotas. A integração chegou aqui no roteador, ela vai rodar a primeira rota. E por isso que a gente usa com o filtro, né? Se passar do filtro, ele vai rodar inteiro. Se não passar, vai parar no filtro e vai para a segunda rota. Vai lá executar a segunda rota, depois executar a terceira rota, e assim vai. Então ele tenta executar todas as rotas que você criou aqui na sua integração, e você consegue parar essa execução, digamos assim, com o filtro. E esse é basicamente mais um componente, é o roteador. A gente tem também o definir variáveis. E para falar dele, eu vou explicar para vocês o que é uma variável. Tá? Então uma variável é basicamente uma informação. Quando eu estou trabalhando com integrações, eu vou ter informações dinâmicas, digamos assim. Se eu for lá e perguntar em algum sistema qual que é, por exemplo, tem uma API de clima, posso ver lá, o BG Weather, que é uma API que a gente pode até testar aqui. Eu tenho essa request aqui, que é basicamente o link deles, que eu consigo buscar informações sobre o clima, que está retornando em um JSON. Isso aqui é o clima, a previsão do tempo para São Paulo, se não me engano, nos próximos dias. E eu tenho informações aqui atualizadas. Se eu fizer a mesma coisa de novo, daqui a uma semana, eu vou receber informações diferentes. Então, eu tenho informações variáveis, digamos assim. Então, na integração, qualquer integração que você for fazer, tô indo aqui na Fickion,
quando você busca algumas informações, eu posso até testar isso aqui e mostrar isso para vocês, eu tenho tudo aquilo lá que veio, vira variável aqui para mim. Então vira lá umas tagzinhas, você vai ver que tem o body, o by, tem diversas coisas aqui. E eu não preciso ficar manipulando muito isso, eu posso vir no próximo aplicativo. Então, eu recebi essa informação nesse aplicativo, esse componente nesse caso, eu venho pro próximo, eu consigo clicar. E aqui na esquerda aparece para mim todas as informações variáveis que eu tenho nesse fluxo. E aqui na variável, vocês vão ver que a gente está usando o modelo JSON que a gente fala. Então o JSON, ele tem alguma coisa que a gente chama de chave e valor. Então a chave, nesse caso aqui é body, o valor dela é tudo que tem dentro dela. A chave aqui é date. Nesse caso, o valor do date é 18/6/2025. Então, essa chave geralmente é fixa. Então eu sempre tenho a mesma chave retornando, mas o valor dela é o que muda. Então por isso que a gente chama de variável. E o definir variáveis serve para quê? Eu consigo criar uma variável dentro da Fickion. Então digamos que eu tenho lá variável Guilherme, nome. Então o nome da variável vai ser nome e o valor da variável vai ser Guilherme. Então eu consigo salvar isso aqui. E se eu ver no meu próximo aplicativo, qualquer um que ele seja, eu consigo puxar aqui e ver que veio lá a variável com a chave nome com o valor Guilherme. Eu consigo usar isso aqui na minha integração. Ele serve muito bem para organizar a integração e para você colocar, às vezes, tem alguma coisa que você usa muito no seu fluxo e você quer deixar mais organizado, que é bom utilizar ele aqui, tá? Vamos lá. Além disso, o que a gente tem? A gente tem o JavaScript, então é um componente um pouco mais avançado, que serve para você criar código mesmo aqui na Fickion. E tudo que você coloca no return do JavaScript vai acabar virando variável. Tá? Então você pode colocar aqui, nesse caso aqui é uma palavra, você pode colocar aqui um JSON, então só deixa eu colocar aqui pra gente ver. Teste. Então, quando eu testar aqui, vocês vão ver que vai aparecer aqui um resultado, alô, Fickion e teste valor. Então eu tenho aqui um componente que faz isso. Você pode utilizar qualquer código do ExtraScript 5. Então a gente tem essa limitação. Códigos ou funções que sejam mais novas não vão ser compatíveis. E você consegue usar o JavaScript também sem importar novas bibliotecas, tá? Bom reforçar isso. Pode pedir aqui para a IA, que a IA tem essas informações também para entender como ela pode criar um código com essas condições que a gente tem no Fickion, tá? E além disso, a gente tem o nosso componente mais novo, mais recente, que é o agente de IA, que ele vai permitir que eu faça integrações aqui com inteligências artificiais e eu consigo configurar muitas coisas aqui, tá? Vai ter um vídeo no canal especificamente para a gente, tá? Ele é um componente um pouquinho mais complexo de utilizar. Não vou entrar em detalhes aqui, mas você consegue basicamente utilizar qualquer inteligência artificial com diversos aplicativos, basicamente qualquer aplicativo da Fickion, e dar esse poder para a inteligência artificial. Você consegue agora consultar no meu Gmail ou consultar no meu Google Agenda quais informações eu tenho. Então é uma coisa bem legal. A gente tá em beta ainda, a gente tá melhorando ele, mas é uma coisa que vai trazer já traz muita possibilidade de integração aqui na Fickion. Então, esses são os componentes que a gente tem, e a gente tem diversos aplicativos. Eu não vou ir aqui um por um explicando para vocês, mas no geral a gente tem aplicativos aqui, tanto envolvendo CRMs, ferramentas do WhatsApp, a gente tem ferramentas de marketing, tem as ferramentas do Google, Gmail, Google Calendar, Google Ads, Google Sheets. Então tem muita coisa aqui. Tem alguns ERPs também, tem a OMI, tem o Bling. Então tem muita opção para você utilizar aqui, você pode comunicar com esses sistemas. E em cada um desses sistemas, vou dar o exemplo do Google Sheets aqui, você tem ações que você pode fazer. Então no Google Sheets é uma opção de planilhas, eu consigo ir lá e atualizar o valor de uma célula numa planilha, eu consigo mandar informações para ela, consigo buscar informações dela, consigo filtrar, então, me dá todas as informações que na coluna A o valor for igual a 1. Então você consegue fazer diversas operações até mais avançadas aqui na integração, tá? Então existem diversos aplicativos. E como funcionam esses aplicativos, tá? O que eu tenho que fazer? Como é que eu configuro um aplicativo aqui na Fickion? Os aplicativos têm algumas coisas para você configurar. Todo aplicativo vai ter algumas variáveis para você colocar aqui, alguns campos para você preencher. Então, nesse caso aqui tem nome, empresa, funil. E ele também vai ter a conexão. Então, para você comunicar com um sistema que disponibiliza uma API, você tem que falar, eu sou o Guilherme, eu tenho acesso a esse sistema e eu preciso dessa informação. Se você não tiver acesso a ele, ele não pode dar informação, da sua conta para outra pessoa, né? Então, você consegue dizer quem é você através de alguns meios de fazer isso. Um deles é um token de API. Então você consegue ir lá no próprio sistema buscar esse token, é como se fosse uma senha mesmo, você consegue colar ele aqui na Fickion, definir um nome, e aí você cria a conexão.
e a partir disso você já consegue fazer as operações daquele sistema. Outro jeito de fazer isso é fazendo o que a gente chama de OAuth. Então é uma coisa pequena do Google Sheets aqui, tá? Então vocês vão ver que eu vou clicar aqui e eu vou clicar em adicionar conexão. Aqui só tem o nome da conexão, eu vou colocar um lá. Eu posso clicar em criar conexão para me abrir um pop-up em outra aba. Eu vou até trocar aqui como eu estou espelhando para vocês poderem ver. Mas basicamente, vou colocar aqui uma captura de tela. Criar nova. E a gente vai aqui para isso aqui automático. Então acho que vocês já estão vendo, deve estar um espelho infinito, mas agora eu estou dando para ver aí. Então aqui apareceu para mim as minhas contas que eu tenho conectadas no Google. Eu posso colocar aqui, escolher uma das contas que eu tenho, clicar em continuar. E aí a gente já fez o login com o Google, tá? Então aqui eu já tenho tudo pronto e eu consigo utilizar a Ficão tranquilamente. Então é um outro método de login muito mais fácil, muito mais simples. Então, como eu estava explicando aqui, a gente tem ali algumas opções para conexão. E no Sheets tem aqui essa opção de OAuth que a gente fala que você faz o login com a conta e você já consegue utilizar tudo ali que precisar na Ficão, tá? O que a gente pode comentar um pouquinho aqui também, além disso, né? Além dessas conexões, o que mais você tem nos aplicativos? Você tem campos de RPC que a gente fala. Então eu posso até criar aqui um GPT, mostrar um pouco disso para vocês. Já tem uma conexão configurada. E quando eu clico aqui, ele vai puxar para mim algumas informações que o GPT tem. E eu posso selecionar nessa lista aqui, tá? Então é um campo que a gente busca uma informação e retorna para você algumas opções. Além disso, eu tenho também funções. Então eu consigo usar em qualquer campo de texto que eu tenho aqui na Ficão as funções para operar ali, às vezes, sem precisar usar um JavaScript, sem precisar usar código ali na minha integração, eu consigo usar essas funções, tá? Então, basicamente, como é que funciona a função? Ela tem ali o que está escrito nela, ela vai falar o que ela faz, mas basicamente uma função, ela é completamente substituída pelo resultado dela. Então, o now, o resultado é o horário de agora. Quando eu rodar minha integração, toda essa tag, digamos assim, toda essa variável now vai ser substituída pelo horário de agora. Se eu coloco um if, por exemplo, tem mais coisas, você pode colocar lá, se uma condição, então se 1 for igual a 1, todo esse conjunto aqui vai me retornar verdadeiro. Verdadeiro. Se ele for falso, ele vai retornar falso. Então, tipo, se 1 igual a 1, então é uma coisa que é verdadeira. Tudo isso aqui vai ser substituído no final por verdadeiro. Se fosse uma outra condição que fosse falsa, ele ia ser substituído pelo texto escrito falso, tá? Então, vai ter um vídeo provavelmente mais detalhado explicando para vocês sobre funções. Eu vou explicar um pouquinho melhor, pegar algumas ali para exemplificar melhor, um vídeo um pouquinho mais avançado e logo vai ter aí no canal, tá? Basicamente sobre os aplicativos é isso. Comentei que ia falar sobre o Forit para vocês, e o Forit é um aplicativo um pouquinho mais complicado, tem uma outra integração já montada para isso. Então, ele serve para fazer uma iteração entre diversos elementos. E como funciona isso? Então, ele tem aqui, no output input dele, a necessidade de uma lista, ou array. Então, ele basicamente precisa de um conjunto de informações. Aqui eu estou simulando um conjunto de informações no JavaScript, que ele está retornando lá um conjunto de números com 1, 2 e 3. Então, eu coloquei isso aqui dentro do meu Forit, e eu coloquei um JavaScript aqui dentro, porque basicamente o meu Forit vai executar tudo o que está dentro dele. Então, tudo que está dentro dessas linhas vermelhas aqui, ele vai executar uma vez para cada um desses elementos. Ele vai executar tudo para o 1, depois tudo para o 2, depois tudo para o 3. E não precisa deixar esse número. Pode ser, sei lá, Guilherme. Pode ser nomes, pode ser frases, pode ser o que for. Então, Gustavo. Pode ser, sei lá, Matheus. Então, a gente tem lá algumas informações. Posso testar, posso ver aqui isso acontecendo. Então, vou até rodar para a gente ver ele um pouquinho. Aqui, vou pegar aqui o link da build e vou executar a minha integração. Então, quando a gente volta aqui, eu tenho lá um sucesso. Então, deu certo a minha integração. Eu consigo ver que ele é um pouquinho diferente logo dos outros, né? Eu tenho aqui uma paginação que a gente fala. Então, aqui vocês vão ver que eu posso ficar trocando. E quando eu troco isso, o que acontece? Então, aqui dentro dessa execução, eu tenho um JavaScript que só me retorna esse valor. Ele pega o que veio lá do Forit e ele só mostra esse valor para mim. Quando eu uso o Forit, eu tenho essa variável iterable, que ela assume um valor diferente para cada elemento dele. Então, na primeira execução, esse iterable era Guilherme. Na segunda, ela é Gustavo.
Então ela vai ter um valor para cada elemento que tem aqui. Então quando eu vou ver o log, eu consigo passar em cada execução dele. Então essa aqui é a primeira execução do Farit, e ele executou lá com o nome Guilherme. Essa aqui é a segunda vez que ele executou com o nome Gustavo. Essa aqui é a terceira vez que ele executou com o nome Matheus. Então tem aqui toda uma possibilidade de você fazer uma iteração entre esses resultados ali para você poder acompanhar melhor essa integração, beleza? E era isso que eu tinha para vocês hoje. Qualquer dúvida eu peço que entrem em contato lá pela comunidade, a gente tá sempre respondendo dúvidas e tudo mais. Podem mandar aqui nos comentários do YouTube também que eu vou estar dando uma olhada e fico à disposição. Até mais!